Hoje o foco da prática é flexibilidade. As mãos na Shiva Mudra. Para nos conectarmos à flexibilidade, é preciso um corpo atento, mas descontraído. Comece esse processo através do seu respirar. Você está consciente de seus pulmões que se movimentam plenamente, mas a musculatura do tronco descansa, com exceção das costas. Essa se mantém firme. Você sente o peso de seus braços e esse peso solta seus ombros, seus trapézios, as laterais do pescoço, até os maxilares. Você está atenta e descontraída. Você está firme e confortável. Leve as mãos a Anjali Mudra. Coloque alguma firmeza na união das mãos, mas descontraia as demais partes do corpo. Om Hanumate Namaha. Om Hanumate Namaha. Om Hanumate Namaha. Om Hanumate Namaha. Om Hanumate Om Ham Hanumate Namaha. Faça sua puja ao seu local.
É como se o destensionar de suas musculaturas permitisse a saída do prana. Quanto mais prana você emana, mais você gera. Com a respiração consciente, você produz mais prana do que pode absorver. Essa energia preenche seu espaço. Emane prana em direção ao professor que dá aula. Essa energia soma e estamos juntos criando essa aula. Mesmo que você esteja fazendo essa aula no futuro, a sua energia faz parte desse momento. Faça sua puja a Hanuman. Identifique-se com a força, com a flexibilidade sem limite, com capacidades inimagináveis. Vamos ficar em pé. Coloque os pés na distância dos ombros, as costas bem eretas, alinhe, não deixe nem para um lado nem para o outro. Os ombros nem para frente nem para trás. Os braços bem soltos. Adhyasana. Feche os olhos. Distribua bem o peso do corpo entre os pés. Produza mais flexibilidade ao longo de seu corpo.
Firme o pé esquerdo no chão. Quem precisar proteger mais o joelho, vai colocar a base do pé direito na parte interna da coxa. Quem puder exigir mais do joelho, vai colocar o dorso do pé à frente dos quadris. Vrikshasana. Agora, vamos buscar o mesmo nível de soltar do Adhyasana. Só o que é estritamente necessário permanece ativo. Mais flexibilidade adentrando o seu corpo. Leve o pé direito ao chão. Compense. Mais descanso. Mais intimidade. Mais soltar. Cria essa identificação com Hanuman. Junte os pés. Coloque as mãos bem na lombar, como uma referência de onde você vai soltar. Coloque os quadris para frente, queixo para cima, deixe o tronco ceder. Uma variação do Ardha Chakrasana.
Solte mais as costas. Eleve o tronco. Afaste bem os pés. Aponte o pé esquerdo para o lado. Gire os quadris bem de frente para a perna esquerda. Tracione os joelhos. Solte o tronco à frente. Parshuottanasana. Deixe os quadris bem virados para a perna esquerda. Talvez você desça um pouco menos, não tem problema. Solte-se no asana. Note o quanto de tensões que você produz. São essas que lhe impedem de descer mais. Eleve o tronco. Mude a posição das pernas. Pé esquerdo para a tela, pé direito para o lado. Gire os quadris. Desça. Solte-se mais. Estenda o joelho. Liga o microfone, por favor. Mais concentração, mais intimidade, mais de se soltar. Eleve o tronco. Mas liga o microfone, por favor. Firme o pé esquerdo. Passe a perna direita pela frente. Junte os pés com o pé direito à frente. Tracione bem a coxa direita para o joelho esquerdo ficar muito estendido. E solte o tronco à frente.
Solte-se mais. Eleve o tronco. Firme o pé direito no chão. Traga a perna esquerda para frente. Estenda bem o joelho esquerdo para garantir a firmeza da perna direita. Solte. Traga o tronco à verticalidade. Vamos sentar. Olha, você vai sentar no pé esquerdo, em cima do pé. Se der para abusar um pouquinho das articulações, você vai sentar à direita do pé esquerdo. E a gente vai, com os quadris no chão ou os quadris em cima do pé, colocar a perna direita o mais para o lado possível. Tá vendo que eu vou movimentando o meu pé direito para afastar os joelhos. Então vai colocando a perna direita mais para o lado, só que sem fazer torção. A gente quer afastar o joelho. Estenda a coluna. Quando ceder, afasta um pouquinho mais o pé. Quadris no chão.
Vamos alternar a posição das pernas. Suba os quadris. Agora não interessa se essa perna é mais flexível que a outra. Faz a mesma variação. Sentar em cima do pé ou ao lado. E faça esse afastar dos joelhos com os quadris no ponto mais baixo que puder. Estenda a coluna. Agora, eleve os quadris, afaste bem os pés com os joelhos flexionados. Afasta mais e mais. Suba os quadris até a altura dos joelhos. Os joelhos vão tentar cair para frente. O que a gente quer fazer é não deixar, olha, força com os joelhos lá para trás. E solta o tronco para frente. Sinta esses joelhos tentando descer. Não deixe. Mantenha as forças necessárias. Descanse todo o demais. Eleve um pouquinho os quadris. Aproxime os pés. Sente-se. Pé esquerdo perto dos quadris. Segura o calcanhar direito com a mão esquerda e depois a mão direita por cima. Segure aqui e estenda o joelho o máximo que der. Não importa se vai estender tudo ou não. Esse segurar que a gente vai usar.
Se estendeu tudo. Força na coluna para ficar ereta. Se ainda assim der para ir mais, flexione os cotovelos, aproximando o joelho do tórax. Desmanche todas as tensões que não sejam estritamente necessárias. Desça a perna direita, pé direito pertinho dos quadris. Primeiro a mão direita segura o calcanhar. Envolva a mão direita com a mão esquerda, quadris no chão, vai estendendo. Faça os mesmos ajustes que fez para o outro lado. A coluna e os cotovelos. Urdhva Janu Sirsasana. Desça o pé. De fazer o Hanumanasana. Eu vou pedir para hoje não usar acessórios, porque qual que é a ideia do acessório, né? A pessoa está aqui, aí ela não consegue chegar as mãos confortavelmente no chão, aí ela põe os bloquinhos, ou põe o bloquinho aqui embaixo dos quadris. Por que, né, que serve o bloquinho? Eu não sou anti-eles. A bloquinho é porque a pessoa sente o apoio e ela consegue soltar no apoio. Que é justamente aquilo que a gente está treinando desde o começo da aula. Então, olha, aqui eu fiquei muito tenso. Vou voltar. Porque eu quero treinar. Olha, pessoal, uma coisa que é difícil de ensinar. Eu quero menos que você faça posição e mais que você aprenda a se soltar. E se você aprender a se soltar, seu progresso vira infinito. Se só se machuca ou força para a posição, seu progresso vai ser a posição, no máximo, se tudo der certo, né? Então, olha, vai lá num ponto que você se solte e depois avance. Aí faz de novo esse processo. Soltou, descansa, avance. Se você avançar até o ponto de tensão, volta um pouquinho,
Desmancha. E agora, respire. Solte. Como os próprios, né, eles dão a sensação de que cheguei lá antes de chegar lá. Isso que descontrai a pessoa. Então, use esse descontrair agora. Não precisa chegar lá para finalmente repousar na posição. Repousa antes, avança depois. Quando você pensa que descanse e aí sente uma dorzinha, esse é o aviso de que o corpo não extensionou. Aí foca em soltar esse ponto antes do avançar. Eleve os quadris. Agora é o pé direito que vai para trás. Pé esquerdo que vai lá para frente. De novo, sem as pressas. É esse soltar. É um sentir. Cultiva essa intimidade. Eleve os quadris. Aproxime as bases. Agora a gente vai fazer outro jeito de fazer flexibilidade, que não é um soltar-se, é um ativo. Segure os dois pés só com a mão direita e faça força com os joelhos para baixo. Então, suas coxas, seus quadris, está fazendo essa força de descer os joelhos. De novo, não interessa se chega lá ou não, mas a força de descer vai fazer. Põe a mão esquerda para trás, faz uma torção.
Desça os joelhos, torça mais. Continue descendo os joelhos. Só que agora é a mão esquerda que vai envolver os pés, mão direita que vai lá para trás. Vire-se para frente. A gente vai deixar um pouquinho mais complexo isso da flexibilidade. A gente vai fazer o Ustrasana. Como é uma extensão, a impressão que eu quero a força logo nas costas. Vai exigir também, só que quanto mais eu descansar as costas, mais ela vai se permitir dobrar, flexionar, né? Dobrar. Vou colocar muita força nos quadríceps, só que se eu deixar a força só aqui, vai cansar. Então, eu vou revezar pernas, abdômen, braços e até nas pernas, se você conseguir ir transferindo que partes das pernas vão fazer força, vai ficar mais confortável permanente. Quando as pernas estão muito juntas, cria uma certa tensão na lombar que dificulta mais o curvar. Então, quem tem bastante flexibilidade, já aproveita para deixar mesmo as pernas juntas, porque a exigência é maior. Quem não tem tanto, olha, eu vou deixar os joelhos na distância dos ombros, as mãos nos pés. Essa subida, para mim, é muito importante se eu não subir com a força das costas. Porque se eu subir com a força, eu estou tensionando as costas na hora que eu quero flexioná-las, né? Se assim ficar muito difícil, essa variação com os pontos dos pés puxados é muito mais fácil. Tem gente que não consegue nem imaginar como é que vai fazer, pode começar assim. Então vai lá, Ustrasana, olha, soltei, segurei nos pés, descansei as costas, usa força em todas as partes que eu puder, menos nas costas. Aí vai descontraindo as costas e arqueando com. Quando sentir as costas descansando, projete os quadris para frente, quase como se eles fossem passar da linha do joelho. Vá revezando que partes do seu corpo fazem força para sustentar o ar. Se puder descontrair as costas, quando os quadris chegam na linha dos joelhos, a posição fica muito mais leve. Mas até lá precisa vencer algumas barreiras.
Abaixe os quadris. A gente vai compensar com uma variação no Hanumanasana. Só nos meus primeiros anos de prática, o Hanumanasana era muito difícil para mim, justamente por essa coisa do descansar. O que eu fazia? O Hanumanasana, só que deitado. Então, olha, tá vendo que é a mesma posição de corpo quase, só que eu tô no chão. E aí é que eu quero que você use o chão para soltar. Então vai lá, solta esse corpo. Alterne a perna elevada. Use o apoio do chão para vivenciar mais e se soltar. Solte a perna. Sente-se nos calcanhares. Só olha o que a gente vai fazer. No Chandrasana, a gente usa um soltar-se para a força da gravidade, certo? Aqui eu vou usar o chão, porque eu vou deixar o tronco apoiado nas coxas, só que não descansado, porque eu quero a coluna ereta. Então, olha, alinhou, né? A mão esquerda vai lá perto do pé, eu vou firmar a mão no chão
e vou fazer uma lateroflexão, curvando e puxando a mão direita. Então, minhas mãos que vão puxar. Eu vou fazer assim, né? Essa mão no chão, essa aqui vai lá para o lado, e eu não quero curvar as costas. Eu quero fazer essa curvatura, só que usando o chão para me puxar. Então, vamos primeiro para a esquerda. Deixa as costas eretas. Mão esquerda lá perto do pé. Mão direita vai para a esquerda. Pode até aproximar a orelha esquerda do ombro. Deixa as costas eretas, não deixa o tórax descer mais do que o abdômen. Curva. Volte devagar para o centro. Vamos colocar a mesma intensidade para o outro lado. As costas eretas. Mão lá para trás, a mão direita, mão esquerda para o lado. Orelha direita aproxima-se do ombro. Arqueio. Volte para o centro. Coloca os cotovelos embaixo dos ombros. Pessoal, de um jeito bem gentil. A gente vai explorar o pescoço. Ó. Então, vou fazer para frente. Quer dizer, né? Olha, cabeça para cima, cabeça para baixo. Vou olhar para um lado e para o outro. E vou aproximar, olha, a orelha direita do ombro direito, orelha esquerda do ombro esquerdo. Vai fazendo esses movimentos nesse ritmo. Se você sentir um lado que está mais tenso, ao invés de fazer na sequência,
insiste um pouco mais nesse ponto que está mais duro. Pode revezar o lado que você começa e pode variar a ordem da sequência. Liberte essa respiração. Não só movimente o pescoço. Vá lá até o ponto máximo. E tenta dar uma ultrapassada nesse ponto máximo. Tem gente que vai sentir que solta mais se os movimentos estiverem um pouquinho mais rápidos. Tem gente que vai preferir mais lento. Pode fazer 2 vezes o mesmo movimento antes de partir para o próximo. Quando for com o queixo para o peito, tente não arquear as costas, explorar só mesmo a movimentação do pescoço. E agora passe para a sua invertida. Comece a descer da invertida. Descontrai um pouco a cabeça. Faça uma respiração profunda e sente-se para encerrarmos a prática. Una as palmas das mãos em frente ao peito. Shri Vachankam Mahore Vanamala Virajitam Shankrachakarani Krishna Vande Jagadguru Om Hanumate Namah. Hari Om. Isso aí, pessoal. Todo mundo soltinho.